Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Ele foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto ao riacho, à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente, ou seja, do riacho de Querite. Bom, nós falamos desde o primeiro dia para profetizar. Então, profetize. O poder está na sua boca. Vamos repetir isso? Profetize. O poder está na minha boca. Deus não improvisa. Ponto. Ele tem tudo preparado. Deus não improvisa. Eu posso improvisar, você pode improvisar. Deus não improvisa. Tudo que Deus faz, Ele sabia, foi planejado, foi definido, tudo. A economia da nação não foi determinada pelo rei. A economia da nação não foi determinada pelos economistas, pelos especialistas, mas sim pelo profeta. Quando Elias falou com a natureza, ela obedeceu. A palavra do profeta, do homem de Deus, foi que mudou o estado econômico da nação, que vinha bem. Mas o povo se tornou adorador de Baal. E o Baal era o deus da prosperidade, e Azerá da fertilidade. E lembrando que Jezabel, dos Sidônios, era essa bruxa, essa mulher que tinha aliança com as trevas, e era adoradora de Baal, de Azerá. E o apóstata fraco do Acabe casou com ela, contrariando a palavra de Deus, que não era para casar com mulher estrangeira. Ele casou, ele era um fraco, ela assumiu o poder, ele construiu um altar, não altares só, ele construiu altares e um templo para Baal em Israel, e a economia estava indo. E quando o povo bandeou para a Baal e Azerá, atribuindo a prosperidade para Baal e Azerá, esse homem aqui, Elias, de Gileade, um lugar bonito, do bálsamo de Gileade, ele era desconhecido até então. Ele estava no anonimato. Ele não era conhecido por ninguém. E olha que coisa, Elias, o desconhecido, anônimo, era anônimo até liberar uma palavra sobre a nação de Israel. Deus pega esse homem e manda ele ir até o Acabe e liberar uma palavra: a partir de hoje não cai uma gota de chuva aqui. Porque já que vocês estão atribuindo a Baal, vamos ver o que Baal vai poder fazer daqui para frente. Então a prosperidade é Baal quem está dando, o Deus da prosperidade, o Deus das tempestades.
Então vamos ver se vai chover daqui para frente. Acabou. Pois agora não chove, não cai uma gota, até que eu fale. Só volta a chover se eu mandar chover. Se eu não mandar chover, vai ficar sem chuva. E Deus já tira o homem e manda falar com o rei. A partir de hoje, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Eu não estou diante de outro a não ser Ele, estou na face, quer dizer, eu tenho intimidade com Ele. Ó, cuja face estou. Cuja face estou. Então, ó, face com face, eu estou bem perto, né? Se eu juntar, pegar bem perto, chegar bem perto do meu rosto, perto do seu, nós estamos bem perto. Isso vai você só fica tão perto de alguém assim, que você tem intimidade, não é? Ou não? Você anda ficando... Espero que não, vamos mudar o assunto. Não. Acabei de entregar uma palavra de intimidade e temor. Cuja face estou, nem orvalho, hein? Quer dizer, de manhã cedinho, aquela grama molhadinha, não, nem orvalho, então imagina a sequidão. Nem chuva haverá nestes anos, 3 anos e meio, segundo a minha palavra. Quando ele entrega a palavra, agora vem a palavra, o Senhor esconde ele de novo. Agora você vai para o Querite, perto do Jordão, e eu vou te sustentar lá. Então ele era desconhecido, até liberar uma palavra sobre a nação de Israel. Então preste bem atenção. Às vezes você é desconhecido, até você ter uma atitude ousada na sua vida de fé. Aquele é o começo da mudança da sua vida. Quando Jezabel mandou matar os profetas, ninguém procurou por Elias, porque não conhecia. E quando ele aparece liberando uma palavra de seca a nação para Acabe. Aí sim, agora Acabe começa a perseguir e vasculha a nação inteira. Você vai ver, Acabe vasculhando a nação atrás de Elias. Não encontra. Não encontra. O que tirou Elias do anonimato não foram os contatos, a popularidade, o dinheiro. Não foi ser amigo de alguém. Tudo aqui tem uma mensagem, tá? Foi ser um instrumento de Deus. E liberar a palavra que estava na sua boca. Porque ele teve coragem de liberar. Ele teve coragem de falar. De dar uma ordem. Ele teve coragem de chegar para o rei e dizer, não cai orvalho nem chuva nessa terra mais. Porque se a glória está sendo para Baal, eu quero ver agora se Baal vai poder fazer alguma coisa. E pôde? Não. E depois, no desafio do Carmelo, pôde? Não. Seus seguidores se retalharam inteiro. Eles se cortaram. E Baal não respondeu. Ele não respondeu nada. Nada. E começou aqui. Quando ele teve essa coragem. O que vai mudar a sua vida é liberar a palavra que Deus colocou na sua boca. Quando Deus coloca algo, Ele me dá uma direção e eu vou lá e ajo ousadamente. É quando a minha vida começa a avançar. Bom, falamos de intimidade. Agora, olha o que Deus está falando aqui. Talvez essa palavra não seja para você. Talvez só da intimidade. Talvez as duas. Você não faz nenhuma coisa nem outra. O que vai mudar a sua vida é você ter coragem
de usar a palavra, de liberar a palavra, de começar a fazer coisas épicas, porque isso que ele fez foi épico. Tem uma palavra na sua boca, que ao liberá-la, preste atenção, profetizá-la, vai causar mudanças radicais. Agora, quantas vezes você já ouviu isso? E o que você fez com uma palavra como essa? Eu fico encantada, porque Deus sempre reserva alguém. Deus sempre reserva. É impressionante, ela estava lá perseguindo profetas, mas Deus tinha um guardadinho lá. Depois começou a perseguir esse também, mas não pôde pegar. Por isso que eu digo para você, se você não quiser, tem quem quer. Se você não quiser fazer a vontade de Deus, tem quem quer. Se você não faz a entrega que é preciso, tem quem vai fazer. Ele sempre tem outro que crerá e se levantará com fé e coragem, e ele vai poder fazer. A palavra liberada de Elias trouxe seca, uma seca que durou 3 anos e meio, e depois trouxe chuva que mudou radicalmente o estado econômico da nação. Porque só voltou a chover porque ele foi lá e deu ordem para voltar a chover. E orou para voltar a chover. E foi quando a situação econômica da nação mudou. Então, onde estava a resposta? Quem tinha poder de determinar a situação econômica daquela nação? Quem? O profeta. O homem de Deus. O instrumento de Deus. Então, quem tem o poder de determinar seu estado, a sua vida, seus resultados? O governo, o presidente, o ministro da economia. Eu sei que toda vez que a gente fala, a gente tem vontade de rir. Mas vamos voltar à seriedade. O quê? Você. É isso que ele está dizendo. Quem tem o poder não é nada que está fora, é o seu povo. É você. Vai acontecer na sua vida como você profetizar, como você crer. Como que vai acontecer? Como você crer, seja feito conforme a sua fé. A palavra que sair da sua boca. O que você está declarando, está determinando, está profetizando e está agindo, é você. Você. Você está achando que a sua vida vai ser definida por alguém? Não, pela fé, no que Deus está falando com você. A palavra de Elias, liberada, trouxe seca, uma seca que durou 3 anos e meio, estou só repetindo. E depois ele choveu e trouxe abundância, a terra voltou a produzir. Não foi Baal, não foram os profetas de Baal, não foi Jezabel que determinou, não foi Acabe os resultados da nação. Foi o profeta que até então era desconhecido. E quando liberou a palavra que não choveria, não choveu por 3 anos e meio. E quando foi no Carmelo e orou para chover, choveu uma chuva daquelas. Ele apareceu, a mão de Deus. E falou com aquele rei fraco, apóstata, que não choveria nos anos seguintes.
e só voltaria a chover com a palavra dele. E foi assim que aconteceu. E aqui ele também ganhou inimigos. Jezabel achou que tinha se livrado de todos os impedimentos, matando os profetas. E Deus tinha algo inesperado e poderoso escondido. Às vezes o diabo vem e ele tenta mostrar para nós que nós já perdemos, que já foi tudo. E Deus sempre tem algo especial guardado. Poderoso para trazer. Por isso que nós precisamos confiar na forma de Deus trabalhar. Ele tem hora certa para nos apresentar as coisas, e Ele apresenta. Na nação não tinha água, mas Elias tinha Elias tinha o quê? Para onde Deus mandou ele ir? Já esqueceu a palavra, né? Está vendo como é que é? Mas eu vou ganhar o mundo. Mandou para o riacho. Ninguém tinha água, ele tinha um riacho. Uma torrente só para ele. Não tinha água em lugar nenhum. Ele tinha um riacho só para ele. Olha só. Porque o lugar em que Deus nos coloca sempre vai ter suprimento, se nós estamos alinhados com Ele. Sempre. Deus quer dar a você. Isso para mim é muito forte. Ele quer fazer, Ele quer dar. Mas vem cá, entra na palavra. Na nação não tinha água, Elias tinha um riacho. Elias tinha delivery à sua disposição, 2 vezes por dia. Tinha que sair de casa. Ficava lá no riacho, aguardando. Opa, está na hora de chegar o meu almoço, hora de chegar o meu jantar. E Deus mandava pão quentinho, carboidrato, e proteína, carne, boa carne. Deus mandava para ele. Deus tem todo o suprimento para você. Deus usa os meios mais inusitados para abençoar seus filhos. Nós é que complicamos. Ele continua usando corvos. Ele não mudou. Ele continua. Usa corvos, usa os egípcios, lembra? Que os egípcios deram, Israel despojou os egípcios na saída do Egito. Usa Nabucodonosor, lembra que Deus disse, obedece que eu vou fazer ele cuidar de vocês? Usa o centurião, o romano para construir uma sinagoga para o povo. E o homem ainda passa a crer, e Jesus elogia como a maior fé de Israel. E eu creio que seremos surpreendidos por corvos, levando bênçãos trazendo bênçãos e suprimentos para nós. Porque Ele continua usando corvos. Que são aqueles meios inusitados que a gente não pensou. Quem pensaria num corvo levando pão e carne? Só Deus. São aquelas coisas que você pensa assim, meu Deus, eu nunca que pensaria que Deus viria por esse meio, que Deus supriria dessa maneira, que Deus faria dessa forma. Nunca que eu pensaria nisso. Deus ainda usa corvos para prover, para levar o que Ele tem para nós, que são aqueles meios que nós nunca pensamos, não pensaríamos. Quando Deus decide promover uma pessoa, Ele dá um alimento que só Ele pode dar. Carne é produção de Deus. Mas também motiva a pessoa para gerar seu próprio alimento, que é pão. Pão é a gente que faz. Isso é incrível, aquilo que você
não tem, Deus tem. Aquilo que você pode produzir, Ele te dá graça para produzir. Ninguém tinha água. Elias tinha. Deus quer dar a você o que ninguém tem. Por isso que desde o início da reunião, de cedo, o Senhor está falando de um aumento dessa unção. Ele dá uma estratégia, Ele dá uma ideia, Ele dá um método. Ele abre uma porta que vai fluir na sua vida. Que até então Deus, ninguém tinha, ninguém perto de você tinha, ninguém tinha pensado naquilo. O que Elias tinha, ninguém tinha, graça, favor e unção. Elias aparece, entrega a palavra, Deus volta a escondê-lo. O Senhor agora o manda ir para a região, após confrontar o Acabe, manda ele ir para uma região, esconde de novo, mas com todo o suprimento, toda a garantia. Tudo. Ele estava seguro. Ele tinha segurança, tinha água boa, tinha todo o suprimento que ele precisava. E Deus quer que você confie nele. É esse Deus que o Espírito Santo aqui está apresentando. Ele quer que você profetize sobre tudo. Na sua vida, na vida dos seus filhos, no seu financeiro. As coisas vão mudar mediante a sua palavra, mediante a palavra que você liberar, que você crê. Porque aquela nação não foi definida por ninguém a não ser o homem de Deus, aquele que tinha o poder de Deus na vida dele, que cria. Ninguém, nem problemas podem anular a promessa que está sobre nós. Aquilo que Deus já nos prometeu. Somente nós anulamos com incredulidade. E abandonamos a promessa. Abandonando a promessa. Nós. Porque se isso não acontecer, ela se cumpre. E agora, é interessante, diga, eu terei um encontro com a minha promessa. Terminou o tempo no Querite. E o Senhor mandou Elias ir até a viúva, na cidade de Sarepta de Sidom, a terra da Jezabel. E olha que coisa interessante, quando o riacho seca, o Senhor diz, eu vou mandar você para uma viúva que vai te sustentar. Não deu tempo dele sentir fome. Não deu tempo de faltar nada. Porque quando findou aquele tempo no Querite, e que aquela forma de Deus prover encerrou, Deus já mandou para outro lugar, onde ele iria prover na vida dele. Mas também ia prover na vida dessa mulher, porque Jesus falou dessa mulher. Você vai encontrar Jesus falando dela. Aí ele chega e encontra uma mulher com um menino catando gravetos. E o Senhor tinha aqui todo o suprimento para ele e para essa mulher. E Jesus falou depois, confrontando religiosos, que nos dias de Elias tinha muitas viúvas passando fome. Mas Elias não foi mandado a nenhuma delas, foi mandado para essa aqui, uma estrangeira. Aí ele chega, dá de cara com a mulher catando gravetos, com o filho. E nós vamos ver, então, que é interessante que essa mulher tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, mas ela não tinha fogo. E sem fogo não tem como fazer o pão.
o bolinho aqui. Ela teve que sair para colher os gravetos. Para catar gravetos. E foi aí que ela encontrou com o profeta. Que pediu água, um pedaço de pão, você conhece, mas eu vou ler a história. E foi quando ela falou, eu não tenho nada, tua serva não tem nada. Eu juro pelo nome do Senhor, do teu Deus, que eu só tenho um pouquinho aqui, estou catando esses gravetos, vou fazer para mim e meu filho morrer. Agora, olha aqui. Enquanto não saírem para pegar seus gravetos para obter fogo, não vão ver mudanças. Você vê que ela chegou num nível que não era mais só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Ela não tinha fogo também. Não tinha mais fogo. E quando ela chegou no limite, não tem fogo, ela teve que sair. E quando ela saiu, ela deu de cara com o profeta. Está na porta. Está na porta. A saída para a vida dela. Mas que ela ia precisar usar a fé. Ou seja, ela teve um encontro com a promessa. Porque ali ele liberou uma palavra. Que se ela fizesse, ia acontecer. E foi o que aconteceu. Pois a situação dela, ela precisou, o fogo precisou apagar, para ela sair atrás do graveto, para fazer fogo. E se sabe que às vezes a gente até tem um pouquinho de alguma coisa, mas já não tem fogo mais. E sem fogo você não faz mais nada. E você tem que sair atrás do graveto. Para não desistir. Para cozinhar aquele bolinho. Para não abrir mão da sua família, do seu casamento. Para seguir em frente. Você precisa de fogo. Mas para você ter fogo, você tem que ir atrás do graveto. E eu sei que tem pessoas que vieram atrás de gravetos. Para não desistir. Para ainda fazer o pouco que tem. Mas Deus tem algo maior ainda para você. E foi quando ela saiu para pegar os gravetos que fizeram com que ela topasse com aquilo que ia mudar o resto da vida dela. O destino dela foi definido quando ela saiu para catar gravetos, para fazer fogo. E quando a gente sai, eu não aguento mais, eu preciso do meu graveto, porque eu preciso de fogo. E hoje você não vai só levar graveto para ter fogo, mas você tem a oportunidade de fazer o pouco que você tem multiplicar. E é incrível isso, porque foi quando ela saiu, com a vida dela já definida negativamente, que ela já estava fazendo planos, os piores, mas ela ainda saiu para catar aqueles gravetos. E ali a vida dela mudou. E a verdade é que, enquanto alguns não saírem, talvez você está aí em casa. Enquanto você não sair para catar seus gravetos, você não vai ter um encontro com a sua promessa.
Talvez o fogo acabou. E você tem que sair para vir pegar graveto. Tem graveto aqui. Ela disse que não tinha nada, exceto um pouquinho de azeite e de farinha. E foi quando ele liberou a palavra profética. Ela teve que sair. E aqui foi a porta da mudança. Obviamente que ela teve que crer em tudo. Mas começou aqui. Ela encontrou com a promessa que mudou para sempre a vida dela, do filho. Algumas pessoas querem fogo, mas não querem sair para pegar os gravetos. Querem mudanças, mas temem receber a palavra e obedecê-la. Para essa mulher, tudo tinha chegado ao fim. E quando ela chegou nesse limite, ela saiu para catar os gravetos, para fazer fogo. Para aquele pouquinho de azeite, e uma fé foi lançada sobre ela. Isso é muito forte. Os planos dela eram de morte. Talvez tem pessoas aí com planos negativos, os piores, de fim de tudo, fim de vida. Foi neste momento que ela se encontrou com a mudança da vida dela. Mas que exigiria o grande passo de fé também, da vida dela. Para quem esperava a morte, via tudo terminado, ela entregou o seu pouquinho nas mãos do profeta, que ali representava Deus. Que foi o que ele disse: faça um pequeno bolo com o que você tem, entrega para mim primeiro. O Elias, você vê a coragem desse homem de falar com Acabe, agora ele olha para essa mulher, viúva, com um menino, e diz: faz primeiro para mim. E já libera a palavra. Sempre nós vamos encontrar na lei das primícias e da semeadura a grande virada da nossa vida. Sempre nós vamos encontrar na lei das primícias e da semeadura a mudança para a nossa vida. Se Deus é sua prioridade, você está plantando a boa semente, a sua vida muda. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Que triste, né? Quando tudo acabou, não tem fogo, eu vim catar uns gravetos para fazer esse pouquinho, comer e esperar a morte. Então tinha crise em toda a nação. Quem tinha provocado aquilo lá, essa crise veio de Satanás ou de Deus? De Deus. Então tem crises que são permitidas por Deus. E essa foi para mudar o estado dessa mulher, para ela sair para catar gravetos e ter a vida mudada. E da nação,
para reconhecer que não era Baal, era Deus. Toda a bênção vinha de Deus. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Já começa assim, não tenha medo. Quer dizer, pode parecer uma loucura eu dizer isso para você. Ser viúva, com filho. Não tenha medo, vá para casa. E faça o que eu disse. Está falando de primícias. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, que representava Deus. Isso só um ato de fé. Ela já tinha pouco. Era para ela um filho, ela tinha um filho. Quer dizer, isso significava, não era só tirar dela, era tirar do filho. E depois faça algo para você, para seu filho. Mas ela já não tinha acabado de dizer que o que ela tinha mal dava para ela e para o filho? E agora ele lança a palavra. Ele está falando sobre primícias e semeadura. Primícias e semeadura. Você vai dar primeiro para mim, você vai plantar essa boa semente. E o que você tem é semente. Esse pouco é semente. Você vai plantar no lugar certo, para mim. Pois assim diz o Senhor, não é Elias, o Deus de Israel. Ele agora libera uma palavra como ele liberou para cá. Não vai chover. Até que eu libere a chuva. Quem libera a chuva sou eu. Ninguém libera a chuva. Não tem Baal que libera a chuva. Eu determino o estado econômico desta nação. E agora o Senhor envia para essa mulher. Quando ela já estava preparando para morrer, sai para catar o graveto, está chegando o profeta, está na porta dessa cidade, topa com ela. Ele libera uma palavra para ela, faz para mim, planta na minha vida, que representava Deus. Depois você faz para você, seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na panela não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Você vai ter provisão, você vai ter suprimento, até o dia que essa terra começar a chover e começar a produzir. Até então, o que está acontecendo, o que está acontecendo aí fora não vai chegar na sua casa. Chegou, mas agora vai mudar, se você me obedecer. Até tinha chegado, a crise chegou lá. Mas a saída chegou também. A crise chegou lá. Mas a saída também chegou. Quando ela sai para catar gravetos, para acender fogo, para usar o pouquinho que ela tem, ela acendeu o fogo e fez. Para ela, não. Para Deus, que representava Deus, o profeta. Ou seja, ela entendeu de primícias de semeadura. Ela entendeu sobre fé. E Jesus falou dela. E a vida dela mudou. Ela teve suprimento por 42 meses, 3 anos e meio. Essa atitude trouxe suprimento para 3 anos e meio. Sabe aquela atitude, sabe aquele passo que você dá, no momento que parece que chegou ao fim, que muda anos da sua vida? Aqui. Ela foi e fez. Ela foi
e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu, ela foi e fez, e aconteceu, ela foi e fez, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família. Então ela não tinha só o filho, ela tinha mais gente. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor liberada, proferida por Elias. Está vendo que é uma palavra liberada com fé? Aconteceu exatamente como ele falou. Na vida dela aconteceu porque ela creu. E ela foi lá e agiu. Querido, chega de querer o máximo com o mínimo de esforço. O mínimo de esforço e fé. Quero o máximo. Mas olha isso aqui. Olha o tamanho da entrega, ela nunca tinha visto esse homem. Mas ele lançou a fé. Essa mulher só tinha para um dia. E foi neste dia que a vida dela mudou para sempre. A mulher tinha forno, tinha um pouquinho de azeite, farinha, sabia preparar, mas não tinha fogo. Ela sabia fazer, mas não tinha fogo. Nem esperança no futuro. Há crises que chegam na nossa vida para nós sairmos em busca de gravetos para acender o fogo e trazer renovo para a nossa vida. Renovo de esperança. Lembrando, então, a crise não vinha de Satanás, e sim de Deus, para mudar a condição espiritual da nação, desta mulher, que foi citada até por Jesus. O Senhor apresentou aqui, a apresentou como alguém que creu e teve a vida dela transformada, porque ela creu. O Senhor quer acender o fogo da nossa fé, acender o fogo do nosso primeiro amor. O primeiro amor de muitos, Ele quer acender. Quer levar pessoas a um nível de experiência com Ele inéditas, sobrenaturais, como foi aqui. Em Caná da Galileia, o vinho acabou, que significa alegria, para saberem que Jesus estava ali e podia resolver. Foi a crise que tirou a presença de Jesus do anonimato. Porque aí a Maria falou, e todos souberam que ele estava ali. E foi resolvido. Sabe, às vezes o Senhor permitirá que algo acabe na nossa vida, para que a gente se lembre que a saída está nele. Ele tem a saída para a nossa vida. A crise, a falta de algo que transformou a água em vinho. Você vê que coisa? Quantas vezes, quantas situações da minha vida foram mudadas assim? Com certeza você tem história para contar, testemunho. A crise provocou a saída dessa mulher para procurar e catar gravetos, e teve um encontro com o profeta com a promessa dela. A promessa que mudou a vida dela. E eu creio que Deus está dizendo claramente
Olha, a saída está aí. Você pode profetizar, você pode crer. Você pode sair, você pode pegar o seu graveto aqui hoje. E ter o fogo da sua vida aceso, da fé, da esperança. E não desistir. E não parar. Receber essa palavra e dar um passo de fé, crendo na lei das primícias e da semeadura, e fazer algo que talvez pareça até uma loucura, porque o que essa mulher fez naquele momento, qualquer um ia chamar de maluco. É a história, é aquela visão de, meu Deus, quando ela olhou aquilo, é verdade, eu vou morrer mesmo, acabou tudo aqui. Ou eu acho isso aqui um absurdo, ou eu me levanto agora e eu dou um passo de fé e me arrisco naquilo que está sendo apresentado. E foi isso que ela fez. Hoje não deixa que o momento, a crise, a decepção leve você a desistir da promessa. Muito pelo contrário. Você tem que sair daqui com seus gravetos, acender o fogo. E fazer coisas que talvez muitos chamariam de loucura. É hora de acender o fogo e agir a fé naquilo que você tem. Definitivamente, é hora de nós entregarmos, é a nossa vida, é o que Deus está pedindo para nós. É tudo. Quando a mulher fez o pouco que ela tinha, entregou o profeta, ela fez porque ela tinha fogo, ela fez porque ela creu. Ela levou os gravetos e fez aquilo. E levou para o homem de Deus. Ali ela estava entregando a vida dela, o filho, numa fé, que ela mostrou dependência, confiança, sacrifício. Foi tudo dela. E ela recebeu tudo de Deus. Abundância, saúde e cura, porque você sabe que depois o filho veio a falecer e ele foi ressuscitado. A ressurreição do filho. Mais tarde, um futuro seguro e de paz. Porque se Jesus falou dessa mulher, essa mulher terminou bem. Essa mulher terminou bem. Porque nesse momento, quando ela saiu para catar os gravetos, que ela precisava de fogo, para fazer o pouco que ela tinha, ela derramou o pouco que ela tinha. No momento sem saída, a saída chegou, desafiando-a a usar a fé. E sabe o que é interessante? Quando ela saiu para pegar os gravetos, ela encontrou algo que ninguém estava encontrando. Todo mundo estava procurando. Agora, o Acabe procurava por Elias. Mas quem encontrou foi essa mulher. Quando você faz a coisa certa, quando você sai em busca, você diz, não, eu preciso dos meus gravetos, eu preciso de fogo. Eu não quero minha vida assim. Você encontra o que ninguém está encontrando. Ninguém conseguiu encontrar Elias. E essa mulher encontrou. Ela passou a ter na casa dela o que ninguém tinha. Está todo mundo procurando. Ela tinha um profeta e ela tinha comida. Porque a partir desse dia, a única casa que tinha fumaça e tinha cheiro de pão era dela todo dia. Você vê? Meu Deus.
A partir desse dia, na casa dessa mulher tinha provisão, cheiro de pão, todo dia. E sabe, não era só um bolo. Se tornou em um grande projeto, uma porta de abundância. Sabe aquilo que é pequeno, aos olhos de qualquer pessoa? Aos seus olhos. Mas você usa a fé naquilo. E aquilo cresce. E aquilo se torna uma empresa, aquilo se torna um negócio, aquilo se torna a mudança da sua vida. Para essa mulher no início era só um pequeno bolo, mas ao agir a fé, o céu determinou 3 anos e meio de sustento. Quando ela usou a semente, olha o que veio para ela. O que ela deu não foi nada perto do que Deus derramou na vida dela, que é o que o Senhor está falando aqui. Entenda essa palavra. Garanta anos de provisão na sua vida. Na sua família, de todas as formas e áreas. Para você é pouco, é pequeno, mas para o mundo espiritual é o suficiente, se hoje você usar a sua fé. É suficiente. O que você tem é suficiente. Para Deus é o suficiente para provocar um milagre da sua vida. E Deus nunca vai dar tudo de uma vez, mas Ele vai dando o suficiente para começar e avançar. Aquele azeite foi crescendo, todo dia ela fazia, tinha. E foi crescendo, e durou. Quando Elias estava lá naquele monte, para o assistente dele, para o servo dele, era uma pequena nuvem. Para Elias, era uma grande chuva. Lembra que ele disse para Acabe? Já ouço barulho de chuva pesada. Mas o rapaz que estava com ele viu o quê? Uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E quando o rapaz disse isso, o que é que ele disse? Levanta, vai avisar Acabe, que ele corra antes que a chuva o impeça. Para um homem comum, é uma semente. Para um homem de fé, é uma árvore e logo uma floresta. Não menospreze o pouquinho que Deus colocou na sua vida. Um pouquinho de azeite mudou a vida da viúva do Eugias de Eliseu e dos filhos dela. Um pouquinho sem Deus não vale nada. Mas nas mãos de Deus é a mudança da nossa vida. Deus nunca vai te pedir algo se Ele não tiver a intenção de multiplicar. Deus nunca vai pedir nada para nós se Ele não tiver a intenção de multiplicar. Ele pede a nossa vida, a nossa entrega, nosso comprometimento, a doação da nossa vida, o derramar da nossa vida. E Ele multiplica isso. Tudo que Deus pediu na Bíblia, Ele multiplicou. Tudo. Você vai se encontrar com a promessa. Ela se realizará. E você testemunhará que recebeu o cumprimento da promessa. Como foi aqui. Deus está dizendo, não acabou para pessoas. Ele está dizendo. Ele está dizendo aqui, para a mulher tudo já tinha acabado, e o Senhor está dizendo, não acabou, só está começando. Para a mulher era o fim, fazer o bolinho, comer, morrer, e estava só começando a vida dela. A mulher disse que ia comer o bolinho e ia morrer, não era? E ela só estava começando, viveu, o filho morreu, ressuscitou. Porque ela creu na palavra liberada pelo homem de Deus e agiu a fé. Se você crê, a sua casa a partir de hoje terá aroma de milagre.
Aleluia. Aleluia. O que o Senhor falou, já falou com você, não apenas hoje, mas promessas que Ele te fez. Ele está dizendo, você viverá se você crer. Hoje a palavra está sendo lançada, primícias e semeadura. Intimidade, primícias. Essa mulher deu primícias. A economia não foi determinada por ninguém, mas pelo homem de Deus, pelo povo de Deus, então. Que é o que Deus está dizendo para você, para a sua vida. Você vai ter o que você crer, o que você declarar, o que você profetizar, o que você semear. Você vai ter o resultado da sua fé. Não tem governo que determina a sua vida. Tem fé que determina a sua vida. A palavra liberada, que vai tirar muitas pessoas do anonimato, como tirou Elias. Muita gente, por declarar a palavra, vai sair, vai começar a ser conhecida pelos resultados. Muita gente que decidiu crer. Nós passamos a conhecer Elias, porque ele liberou uma palavra de poder. Essa mulher está na história, porque ela saiu em busca de fogo, encontrou com a promessa, deu um passo de fé, usou o que ela tinha e mudou a vida dela. E é o que Deus está dizendo. Nós veremos muitos anônimos aparecerem, porque tiveram a coragem de usar a palavra de Deus. Nós vamos ver gente saindo dos lugares em que estavam atrás dos seus gravetos, para reacender, para acender o fogo da fé da vida, dando passos de fé, usando o que tem e tendo a vida transformada. Nós veremos. Por isso, pegue essa palavra. Porque chegou a hora de você ter aquilo que ninguém está tendo, de acontecer na sua vida o que não está acontecendo em lugar nenhum. É uma mudança muito grande que nós vemos aqui. Que grande louvor, ó Deus, te aguarda em Sião. Cumpriremos os votos que te fizemos, pois respondes às nossas orações. Todos virão a ti. Embora sejam muitos os nossos pecados, tu perdoas nossa rebeldia. Como é feliz aquele que tu escolhes para se aproximar de ti. Aquele que vive em teus pátios, quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. Tu respondes às nossas orações, com notáveis feitos de justiça. Ó Deus de nossa salvação, és a esperança de todos na terra e até dos que navegam por mares distantes. Formaste os montes com teu poder e de grande força te armaste. Acalmaste a fúria dos mares e as ondas impetuosas, e calaste o tumulto das nações. Os habitantes dos confins da terra se admiram com as tuas maravilhas. Desde onde o sol nasce até onde se põe, despertas gritos de alegria. Cuidas da terra e a regas, tornando-a rica e fértil. O rio
de Deus tem muita água, proporciona fartura de cereais, porque assim ordenaste. Encharcas o solo arado, dissolves os torrões e nivelas os sulcos, amoleces a terra com chuvas e abençoas suas plantações. Coroas o ano com boas colheitas, tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Os pastos no deserto ficam verdes e as encostas dos montes florescem de alegria. Os campos estão cobertos de rebanhos e os vales forrados de cereais. Toda a terra grita e canta de alegria. E o 11 no 65, coroas o ano com tua bondade, e por onde passas, emana fartura. Que exatamente do começo ao fim está falando da grandeza, do cuidado, do poder de Deus para com o seu povo. Na vida daqueles que correm para Ele, que se escondem nele, que dependem dEle, que acreditam nele, que vive? Um ano coroado com a bondade dEle. Que é a bondade? Favor. E por onde Ele passa, qual é a pegada que Ele deixa? Qual é o rastro que Ele deixa? De destruição, de perdas, de derrotas, de que você leu? Rastro de quê? Pegadas de quê? De fartura. Coroas o ano com boas colheitas. Deus vai coroar nosso ano com boas colheitas. Tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Coroas o ano com tua bondade, por onde passas, emana fartura. Por onde Ele passa. E por onde Ele passa? Ele passa onde? Onde Ele tem liberdade. Onde Ele pode entrar. Por onde Ele passa? Ele tem liberdade? Essa mulher deu liberdade para Deus entrar na vida dela. Ela abriu o coração para Deus entrar. Ela pegou o pouco que ela tinha e derramou. Ela não ficou presa neste momento à crise. Não, mas peraí, isso é um absurdo. Olha a crise, olha como está. Não, ela lançou tudo que ela tinha. Tudo. Ela se jogou, ela jogou a vida dela, o pouco que ela tinha. E o que aconteceu? Era possível ver o rastro, o emanar de fartura. O Senhor coroou, não foi o ano, foram anos com a bondade dEle. Anos. A presença do Senhor. A presença do Senhor foi vista com pegadas de fartura. Dava para ver, o Senhor passou por aqui, por quê? Porque Ele largou fartura. Ele passou por aqui, Ele deixou fartura. Prosperidade, abundância, paz, alegria, bênçãos, provisão de tudo. Por onde Ele passa, é isso que Ele deixa: paz, alegria, bênçãos, provisão, rastro de fartura, emana fartura, coroas o ano com bondade, com favor. Deus vai coroar este ano com a sua bondade, e todos que creem verão e desfrutarão. Todos. Essa mulher viu anos das pegadas de fartura do Senhor. E tudo começou quando ela saiu para pegar gravetos. Talvez você estava
já que o seu fogo apagado, já tinha apagado, mas quando você decidiu sair para pegar gravetos, porque você precisava de fogo para fazer o pouco que você tinha, você teve um encontro com a mudança da sua vida. Quando você veio aqui, pegar esses gravetos, para fazer aquele pouquinho, que você pensou, só vou lá pegar um pouquinho, sua vida mudou. Porque você recebeu muito mais. Quando a gente derrama a vida da gente, a gente atrai esse resultado para a nossa vida. E o que nós vamos fazer com o que nós acabamos de receber? O que você vai fazer? Seu ano está na sua boca. Seu ano, a definição dele, está nos passos de fé que você vai dar daqui para frente. O que você vai fazer com o que você acabou de pegar? Você está vivo aí? Você está entendendo aí? O que você vai fazer? A definição de anos foi dada pelo profeta, pelo homem de Deus. Cada palavra que ele liberou, ela foi se cumprindo. Tinha escassez em toda parte, naquela casa não tinha. Porque quando essa mulher saiu atrás dos gravetos, ela encontrou com uma palavra, com uma promessa que ela creu. Ela derramou o pouco que ela tinha e ela atraiu uma transformação para a vida dela. E se você entender isso, pegar essas palavras e sair daqui, nesse nível, se você absorver isso para você, primícias e semeadura, você está definindo o seu ano. Você vai fazer algo épico. Em nome de Jesus.